Cumprimentando todos os professores com a paz do Senhor, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez para fazer a gravação de uma videoaula, que essa possa cooperar para a preparação da sua aula da Escola Bíblica Dominical, um tema bastante interessante. Estaremos estudando neste trimestre Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, e acredito que a aula 1 já deu um norte aí do que esse tema vem nos trazer, e um tema bastante relevante para esse tempo que estamos vivendo, considerando que a proposta da Palavra de Deus para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador é uma vida eterna. E tudo que está relacionado ao contexto da eternidade está relacionado também ao estudo em que nós consideramos da escatologia. Essa lição de hoje trata da lição de número 2, em que nós estaremos falando sobre a doutrina bíblica da morte. Esse tema, apesar de ser um tema que todo mundo quer fugir, seja aqueles sábios ou os grandes estudiosos, né, pastor Evandro? Ele não quer se aprofundar no tema, mas ele é necessário, tanto dentro do contexto bíblico como dentro do contexto filosófico. Alguns trouxeram definições. Nesta feita temos aqui, está eu aqui, pastor Saulo, e o pastor Evandro, que também vai se apresentar para que nós possamos comentar ou debater aqui por alguns minutos a respeito desse importante tema ligado ao assunto da escatologia, sendo que ele está totalmente intrínseco, ligado a esse assunto. E, portanto, fique à vontade, pastor Evandro, para fazer a sua saudação, as suas considerações. Em seguida, nós entraremos aí no tema, falando dele propriamente dito. Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar cooperando aqui com o CAPED, né? Temos aqui as nossas videoaulas, tem sido um recurso muito bom. O CAPED também está disponibilizando esse recurso no Spotify, né? Tem um áudio também, para quem quiser estar ouvindo, né? Às vezes não pode estar diretamente vendo a tela, mas pode estar ouvindo, né? Estamos aqui com essa lição Bendita Esperança, né? Nosso querido amigo, pastor Adailton, Deus usou como instrumento para nos trazer essa matéria, né? Um assunto bastante interessante para estudarmos. E ainda conversando aqui com o nosso querido pastor Saulo, nós temos 3 lições sobre a morte, né? A doutrina bíblica é a 2, a 3 é o estado intermediário dos mortos, e a 4 é a ressurreição dos mortos. Então é interessante que nós aqui, como professores e comentaristas, você também, diante da sua classe, se atenha um pouco a esses 3 temas, para que possa aproveitar melhor a aula, né? Seguindo aqui o comentário e ter um maior aproveitamento, já visto que o nosso tempo é sempre resumido, né? Mas como ele vem dizendo ali, por que estudar sobre a morte, né? Muita gente foge desse tema, tem gente que isola, né, quando fala de morte. Mas, na verdade, nós, como salvos em Cristo Jesus, né, precisamos estar preparados para todas as coisas. Primeiro, porque a vida é breve também, né? A vida nossa é breve. Davi, ele diz assim, Salmo 39, versículo 5, eis que fizesse os meus dias como apalmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Então, a nossa vida é muito breve. A vida é breve. Tiago falou que a nossa vida é breve, passa como um vapor. Jó falou sobre a brevidade da nossa vida. Então, eu acho que a gente tem que estudar sobre a morte, porque a vida é breve. Segundo, porque nós não podemos fugir dela, né? Então, nós vamos ter que enfrentá-la, né? Terceiro, existe destino diferente para mortos, né? Então, eu posso começar a pensar, eu vou ter que enfrentá-la e existe destino diferente para os mortos. E a Bíblia nos adverte a estarmos preparados para morrer. Eu vejo na profecia de Isaías falando para Ezequias, coloca a casa em ordem porque vai morrer. Então, alguma coisa precisa ser consertada antes de chegar o dia da morte, né? Jesus alertou também, vigiai, estáis sempre preparados, estarmos preparados para esse dia, né? Salomão, escrevendo em Eclesiastes 9:10, falou, tudo que tiver a mão para fazer, faze agora, porque vai chegar o dia da morte.
Então a gente tem muitos motivos para estudar sobre a morte, também porque é um tema bíblico, né? E nós não podemos fugir da palavra de Deus. Se aqui está expresso, né, explicado como a doutrina bíblica da morte, é bom a gente estudar, conhecer e até mesmo para se afastar dos pensamentos errados, dos ensinos heréticos, tem sido disseminado aí por tantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e ficam tentando responder sobre a morte. Não é verdade? Sim, sim, pastor. A morte, como dicionário divino, eu coloquei essa definição. A morte é o término da vida natural ou animal. É o estado de viver cessado, né? E existe a separação, violenta ou não, entre a alma e o corpo, através da qual termina a vida de um organismo. E aí, quando eu li esse organismo aqui no dicionário divino, eu entendi por quê. A morte ela acontece também no mundo animal e vegetal, né? E necessário até necessário para a cadeia da continuidade. Então, a morte aqui é vista como algo necessário. E eu me lembrei de uma palavra de Jesus, João 12, 24. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer. Então, uma morte que gera vida, né? Um grão de trigo ou uma semente, de todas as que nós plantamos, morre aquela semente e nasce. Então, uma morte gerando vida. Jesus usou aqui o exemplo de uma morte gerando vida, aplicando-se a ele mesmo. Então, Jesus foi esse grão de trigo que morreu e a morte de Jesus nos produziu vida. Então, é uma doutrina também da morte, mostrando que a morte ela gera a vida, assim como no mundo vegetal, né, em que os organismos sementes morrem para trazer vida, Cristo ele veio e entregou a sua vida. A morte de Jesus foi necessário à sobrevivência da espécie humana, né? Assim como a morte de uma semente é necessário para a sobrevivência de uma espécie, de um vegetal, de uma fruta, a morte de Jesus foi necessária à sobrevivência da espécie humana. Sim. Importante, talvez, nós pautarmos aqui o que a lição vem nos trazendo, né, pastor Evandi? Hoje o tema aí aborda a questão, como o pastor Evandi já trouxe, a definição, né, do que é morte, e extremamente relevante definir, né, para saber o que é morte. Nós temos um conceito natural do que é a morte. Claro que quando ela entra dentro do contexto dos debates é que talvez distorce aí as linhas de raciocínio de como ocorre esse processo morte para cada um, né? Se a gente for falar, e vamos falar daqui a pouco, dentro dos sistemas filosóficos, né, que elaboram aí ou falam, cada um dentro da sua visão, dentro da sua filosofia, né? Considerando a filosofia aí como a sabedoria, né? Então, a filosofia vai tratar a morte dentro de cada um dentro da sua ótica, né? Uns trazendo ela para um contexto mais espiritual, outro mais natural, outro até bem materialista, né? Como se fôssemos uma simples matéria que acabou, acabou tudo, e nós temos a consciência que não é assim. Então, é importante que nós vamos falar não só a definição, mas essas correntes filosóficas, e também a lição veio falando sobre o sentido literal e metafórico da morte, né? Isso é importante frisar e mostrar dentro do contexto da nossa lição e justificar com base bíblica os 3 tipos de morte, que é o terceiro tópico do quais nós vamos estar falando. E, por fim, compreender a visão bíblica, que acho que essa é a mais fundamental, embora há essa sequência de discussões, há um entendimento de 3 tipos de mortes existentes nas Escrituras Sagradas, e é interessante que nós, os professores, né, transmitamos aos alunos qual que é a visão bíblica, a visão correta nas Escrituras a respeito da morte, não é isso? Então, o pastor Evandi já deu aqui a introdução, trazendo aí a definição, né? E essa definição está atrelada totalmente à questão do nosso dilema, o dilema existencial, né? Não tem como todo ser humano ele vive pensando em que momento vai lhe acontecer, seja no contexto da definição colocada, que ela pode acontecer ou de uma forma violenta ou de uma forma natural, mas a qualquer momento pode acontecer com qualquer um de nós que estejamos vivos, e não há aquele que não tenha essa preocupação.
só há também uma sentença clara na Bíblia de que nós somos pó e em pó nós tornaremos, né? A definição bíblica para a morte é que viemos do pó e do pó nós tornaremos a ser, né? Então, com essa visão e esse dilema, nós então podemos iniciar o nosso comentário falando a respeito do dilema existencial, usando aqui a visão filosófica, né? A visão filosófica. Eu preparei aqui, né, um material para poder... Porque o pastor Adairton fez exatamente isso, falando das diversas visões filosóficas e como que a Bíblia fala a respeito, contraditando essa visão, né? Então, qual o contraste entre a filosofia e a Bíblia sobre a morte? Apesar de ele não ter citado todas essas correntes, mas eu vou citá-las aqui, e acho que ela faz sentido dentro disso que nós estamos estudando. Um deles, e está citado lá na nossa lição, né, que é o Platão, acho que está lá no finalzinho do primeiro tópico, platonismo, né? Sim. O platonismo, o Platão, ele diz que a alma é imortal, e que a morte liberta a alma do corpo. A ótica ou a visão que Platão está utilizando dentro dessa sua definição filosófica, ele quer dizer que a matéria é má e a matéria é desprezível e que só o espírito importa. Só que, conforme está na nossa lição, nós entendemos que o corpo também é importante e nós somos ensinados a proteger o corpo para a manifestação do Espírito de Deus. É importante ter essa visão, né? A Bíblia também fala da imortalidade da alma, ou seja, a primeira forma como ele afirma não está errado. A Bíblia fala da imortalidade da alma, mas ela vê a ressurreição do corpo como essencial, pautado em 1 Coríntios capítulo 15, que é uma descrição de Paulo falando sobre a ressurreição do corpo, né? E aí nós entendemos que enquanto Platão está desprezando o corpo, entendendo que a matéria é má, a Bíblia vai afirmar que o corpo é importante e nós entendemos que a Bíblia valoriza o corpo e por isso ele não pode ser desprezado, né? Por isso que Paulo escreve que nós temos que servir a Deus de corpo, alma e espírito, né? Não dá para separar o corpo de um contexto da nossa vida natural e, portanto, contar que na morte essa matéria que é desprezível está sendo dispensada, né? Isso aí é mais estudado e conhecido dentro do nosso estudo como o dualismo, né? Duas coisas separadas, a alma e o corpo. E nós temos entendimento na Bíblia que não, a alma nós não conseguimos, talvez, em algum momento, estudando sobre o homem como um ser tricótomo, corpo, alma e espírito, em que momento alma e corpo tem exatamente a sua dissociação, a gente não consegue ver isso. E ele entende que só a alma e espírito, enquanto nós entendemos que somos um ser tricótomo, corpo, alma e espírito, e embora nós tenhamos, humanamente falando, dificuldade de encontrar a divisão de alma e corpo, certo é, né, a alma e o espírito, certo é que essa visão não condiz com as Escrituras, desprezando um em detrimento da alma e do espírito. Sim. Eles têm o mesmo valor à luz das Escrituras. Eu vou aproveitar, pastor Ivan, de citar mais alguns aqui, de forma mais objetiva. O Aristóteles, por exemplo, que é mais uma corrente filosófica, né? Ele fala que a alma é forma do corpo e não há imortalidade individual. Mas ele diverge da Bíblia. Essa ensina que a alma continua viva após a morte e haverá, mais que isso, julgamento, conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não há essa separação.
Também há citado na nossa lição, né, aí, o estoicismo, né? O estoicismo. E o estoicismo afirma que a morte é natural, ela não deve ser temida. A virtude está em aceitá-la racionalmente. Essa é a afirmação e a visão do estoicismo, né? É a forma de enxergar a morte destoando do que a Bíblia afirma, né? Os estoicos, eles são fatalistas, ensina que a morte é algo natural, que nós temos que admiti-la sem temê-la. A Bíblia também ensina a não temer a morte, sem dúvida nenhuma, isso está correto, João 14, versículo 1, mas com base na fé e promessa da vida eterna, não apenas na razão, né? Não tem que temer a morte, mas tem que saber se o destino da sua alma após a morte está pautado numa segurança que a Bíblia dá para aqueles que irão passar pelo processo da morte. Podemos citar aqui também Epicuro, que é um materialista. Ele afirma que a morte é o fim total da consciência, nada a temer, mas a Bíblia vai dizer que há consciência após a morte e há julgamento divino, conforme Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, como nós vemos lá na passagem do rico e do Lázaro, que depois de haverem morrido e ido para o destino final, eles ainda tinham consciência e até se comunicavam. Há também a visão filosófica do existencialismo, citado aí pelo menos 3 filósofos, né? Heidegger, Sartre e Camus. A morte dá sentido à vida, mas não há vida após ela. Essa é a visão do existencialismo. A Bíblia vai nos dizer que a Bíblia vê a vida como transitória, mas a morte não é o fim, é o início da eternidade, conforme está em João capítulo 11, versículo 25. Ainda que eu acrescentei, dentro desse estudo, a questão da filosofia oriental, o budismo e o hinduísmo, como que eles veem a morte. A morte é parte de um ciclo de renascimentos, o samsara. O objetivo é transcender esse ciclo. Já a Bíblia vai dizer que a reencarnação é condenável, conforme Hebreus 9, 27. Afirma que há uma única vida e depois disso segue-se juízo, conforme Hebreus 9, 27, já citamos aqui. Além dessas linhas filosóficas, podemos citar também o islamismo filosófico, né? Eles afirmam que a alma sobrevive, haverá julgamento e paraíso e inferno. É bastante semelhante à visão bíblica nesse ponto, embora com diferenças teológicas e como se alcança a salvação. É o que se distorce aí da visão islâmica em relação à visão bíblica. E, por último, aqui, ligado à mesma ideia, né, do epicurismo, o marxismo ou materialismo moderno, que a morte é o fim biológico. O foco está na transformação social em vida. A Bíblia afirma que o foco da existência não é apenas material, mas espiritual e eterno. Isso nós vemos até no nosso próprio texto bíblico base, né? Quando o salmista faz ali uma afirmação, né? Nós temos lá no nosso texto bíblico base, Bíblia na versão da linguagem de hoje, em que ele diz assim, no versículo 6, ele anda por aí como uma sombra, não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabem quem vai ficar com elas. O ser humano aqui na Terra vive, às vezes, nesse foco de produzir riquezas, ajuntar riquezas, acumular posses e não sabe o que vai lhe acontecer após a sua morte, né? Esse é o que o texto está nos afirmando. Então, esse acho que pastor Evandi, o pastor pode também fazer os comentários a respeito,
no primeiro tópico aí, as visões filosóficas ou os contrastes bíblicos entre a visão filosófica sobre a morte e a visão bíblica, né? Acho que foi mais ou menos isso que nós entendemos ali dentro dos, pelo menos, as 4 correntes filosóficas citadas pelo pastor Adairton, né? As divergências, divisões e essas verdades bíblicas, mostrando ali o existencialismo, o materialismo, o estoicismo e o platonismo. Nós abrimos aqui mais algumas visões filosóficas para contribuir. Sim, muito bem. O pastor Saulo colocou de uma forma bem técnica, né? Até acrescentou alguns outros pensamentos filosóficos, né? De qualquer forma, eu queria apenas acrescentar algumas coisas assim de uma forma um pouco prática, até mesmo porque aquele que não conseguir durante a aula abordar tanto assim essa parte técnica, eu vejo na maioria desses pensamentos filosóficos, às vezes até com um viés bíblico, né, de alguma coisa que ainda está nas escrituras, eu vejo que a maioria deles é um pensamento do diabo, né, em que leva o homem a viver como se ele quisesse e não se preocupar com a morte, não tem problema. Quando a gente pega, por exemplo, o existencialismo, né, eles falam, não, é uma coisa natural, é inevitável, né? Então, não se preocupa, não tem problema, ela vai acontecer, né? Mas não é assim. Nós precisamos se preocupar. Ela vai acontecer, existe destino diferente para os mortos. Então, preciso sim me preocupar. Então, eu não simplesmente existo e de repente eu paro de existir, né? O materialismo vê a morte como o fim definitivo do ser humano. Não é verdade, né? O corpo aqui, ele vai ser sepultado, mas haverá uma ressurreição. Então, haverá uma prestação de contas. Então, são pensamentos do diabo querendo fazer com que as pessoas vivessem como se não tivesse de prestar contas, né? Não, a morte é o fim definitivo da existência humana, né? Então, não tem vida eterna, não tem alma, não tem espírito. Morreu, acabou. Então, vive a vida do jeito que você quer, faça tudo o que você quiser, fica tranquilo, não vai ter problema nenhum. É um engano, né? Então, a gente vê o estoicismo. A morte é inevitável e devemos encará-la sem temor. Depende. Estou preparado para o porvir, né? Então, o estoicismo ele vai nos levar a pensar assim, não, é inevitável, vai acontecer e vive como você quer. Eles colocam uma palavra chamada ataraxia. É um pensamento filosófico que leva o homem a viver sem se preocupar com nada, né? Sem se preocupar com o que tem que fazer, com o futuro, com o amanhã, porque a morte é inevitável, ela vai acontecer. No caso do platonismo, né, que é a doutrina de Platão, diz que o espírito é a única realidade verdadeira, a carne é má, como o irmão colocou, então a carne pode fazer o que quiser, porque ela é pecadora mesmo. Então, são pensamentos diabólicos que visam trazer uma vida para a pessoa sem ter que se preocupar com redenção, com prestação de contas, com o sacrifício, com a morte de Cristo, né? Então leva o homem a viver uma vida alienado de Deus e da sua palavra, né? Então precisamos tomar muito cuidado com esses pensamentos filosóficos. Vem invadindo já há muito tempo e vai continuar surgindo mais outros, né, invadindo as escolas, a cabeça dos nossos filhos, né, confundindo muitas pessoas, às vezes pessoas que não se atêm à palavra de Deus, porque eles querem anular a fé, anular a espiritualidade, anular o poder de Deus, né? Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos totalmente diferente, né? Então, nós vemos Jesus tratando com a morte e ressuscitando o morto. Então, se fosse como colocasse lá, é o fim, não se preocupa, não tem problema, Jesus também não faria o que fez, né? Em ressuscitar, em falar sobre a ressurreição, eu ressuscitarei no último dia. Então, é muito bom a gente entender esses pensamentos, refutá-los segundo a palavra de Deus, né? Eu poderia até dizer assim, olha, a morte, ela pode ser uma coisa que eu não tenho que me preocupar, desde que seja a morte do justo. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, né? Então o justo, a morte dele é sem temor, né? A morte do justo é preciosa. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos, né? A morte do justo leva a esperança. O justo, até na sua morte, há esperança.
A morte do justo é triunfante. E morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O triunfo, ele estava mendigando. Né? A morte do justo é ganho, porque para mim o morrer é Cristo, viver é lucro. Né? Então, desde que eu esteja vivendo de acordo com o que a palavra de Deus. Então, por isso que às vezes, gente, o pastor Saulo colocou, às vezes tem até um viés, assim, alguma coisa assim, que você pode, não, mas a Bíblia também fala, mas na verdade ele não te leva a esperar uma redenção, a crer numa fé e numa ressurreição e numa prestação de contas no futuro. Mais que isso, né, pastor Evandir? A realidade que a gente tem a percepção é que as pessoas estão vivendo, de fato, com base nesses conceitos filosóficos. Né? Exatamente. Como se não houvesse amanhã. Fosse mais importante do que a palavra de Deus. Não tem, nós não temos o risco, né? Porque não dizer que tem muito cristão que faz todos os caminhos e hoje, às vezes, está com esse pensamento. Será que tudo isso aí não era só uma teoria, um convencimento, um aprisionamento espiritual, uma lavagem cerebral, um movimento para poder me prender a um sistema religioso? Né? Quanta gente que às vezes está com essa cabeça. Ele perde a noção de uma realidade em que após a morte haverá sim uma prestação de contas. Exatamente. Esses conceitos filosóficos só tendem a fazer exatamente essa lavagem cerebral. Para ser enfático no contexto daquele que mais tem influenciado a nossa geração, que é esse contexto do materialismo. Né? A filosofia materialista, principalmente usando Marx aqui como um dos filósofos da teoria, né? O marxismo. O Karl Marx são os mais atuais. Né? Então, considerando, é um dos de maior influência dentro do nosso tempo. Né? As pessoas estão vivendo esse conjunto da teoria de um viver social voltado para o próprio homem, né? Um tempo hedonista em que Deus está realmente sendo esquecido dentro da geração e as pessoas estão vivendo. O que a gente percebe é que na hora que chega esse momento de um assunto como esse, em que alguém parte, alguém vem a viver essa separação, parece que há uma preocupação momentânea de recomendar o indivíduo a uma eternidade de salvação, né? Como se todo mundo que passasse pelo processo da morte fosse automaticamente para o céu. Né? Que é o que a gente percebe. Ninguém fala assim, esse aqui foi para o juízo. Ou então esse foi para o inferno. Não, foi para o céu. Né? Tá fácil de viver sem preocupar com nada e, no fim, recomenda a Deus e está tudo resolvido. E nós temos clareza, à luz da Bíblia, que não é assim. É preciso pensar, sim, refletir sobre essa questão. E nós estamos trazendo isso dentro do bojo, do assunto, do estudo das coisas do fim, para as pessoas viverem e terem esse entendimento, o crente principalmente. Né? Ele precisa ter esse entendimento que ele não pode entrar nesse perigo. A Bíblia já falava disso lá, o pastor Adailton cita aí Romanos 1,32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que os que tais coisas praticam não são dignos de morte, não somente as fazem, mas também aprovam os que a cometem, listado lá uma série de comportamentos humanos que estavam vivendo como se Deus de fato não existisse. A gente está vendo, estamos vivendo com tamanha intensidade isso nos nossos dias, tendo ouvido de crente, como eu ouvi recente, de pessoas afastadas e afirmando que isso aí para mim acho que era uma... coloquei a minha fé está em dúvida. Eu acho que não é bem assim, não. Acho que isso aí foi mais uma lavagem cerebral. Será que isso aí tudo não é uma história? Na dúvida, é melhor você continuar acreditando em Deus, que você vai ter um ganho. Né? Esperar nele. Muito bem. Seguindo aqui, né, pastor Saulo, nós temos aqui no próximo ponto a morte segundo as Escrituras. Né? E aqui o nosso comentarista, o pastor Adailton, trouxe vários pontos aqui no sentido literal e metafórico da morte, né? Colocou separação, segunda saída, parte saída ou partida, cessação, rompimento, distinção, né? Muito bom, muito bem colocado aqui.
nessa questão da separação aqui no primeiro ponto, né? Ele coloca até um comentário aqui, ele cita alguns textos, como Lucas 16, que é um tema a ser estudado na aula 3, né? E Apocalipse 20 é um tema a ser estudado na aula 4, né? Então, os professores aí estejam atentos aí nesses pontos, né? Para poder ter um aproveitamento maior, né? Do período da aula, né? E separar cada tema aí em cada momento, né? É importante observar que a morte aqui, quando ele coloca esses pontos aqui, né, sentido literal da morte, ela chegará a todos os homens, seja ele rico, seja ele pobre, creia ele ou não, acredite ele em um estado intermediário, acredite ele em uma ressurreição, em uma prestação de contas, ela vai acontecer, né? E é em vão resistir, né? Inclusive, Eclesiastes 8:8 diz assim: não há ninguém que tenha domínio sobre o seu próprio espírito para o reter, né? Nem tampouco que tenha poder sobre o dia da sua morte, né? Então, o único que a gente vê falando da morte assim com uma peculiaridade diferente é Jesus Cristo, né? Que pôde dizer: ninguém tem esse poder sobre a minha vida. Demais homens, todos nós, né, não temos controle nenhum, poder sobre a morte. Eu vejo um homem chamado Ezequias que ele chegou o momento dele e ele foi clamar e pedir: olha, me dá mais um pouquinho de tempo de vida, né? Ezequias tenha orado pedindo que ela não viesse. Foi-lhe concedido um período a mais. Te dou mais 15 anos, mas ela vai chegar, né? Então ela vai chegar, né? Inclusive porque lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 1, está escrito que a doença era uma enfermidade mortal, né? Então ela chegou, ela vai chegar para todos nós, chegou para ele aquele dia, e ele, na sua oração, pediu que lhe fosse concedido mais um pouco, e como que Deus diz, vou te acrescentar. Mas no mesmo capítulo, no segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 21, está escrito assim: Ezequias morreu e Manassés reinou em seu lugar, né? Então podemos concluir que ela chegará a todos nós, né? Inclusive uma mulher, quando se apresentou a Davi, uma mulher sábia, né, que foi chamada para fazer uma apresentação a Davi, falando sobre o seu filho que estava afastado, né? E ela disse assim para Davi: porque todos temos de morrer, somos como a água derramada na terra, que já não pode mais se juntar, né? Então, se todos nós temos que morrer, então é importante nós estudarmos essa lição, porque sendo a morte algo universal e inevitável, é melhor nós termos, então, como o irmão até estava citando aí, a certeza de onde nós vamos passar a eternidade. Então não é uma coisa que a gente pode brincar agora, né? Ah, eu acho que eu me enganei, que eu me equivoquei, eu acho que eu não estava indo. Olha, esse achar agora pode custar muito caro na sua eternidade, né? Então, acho que é uma coisa que nós, como cristãos, precisamos estar convictos, né? Saber em quem nós temos crido, né? Como a própria Bíblia diz, né? Eu sei em quem tenho crido, né? Ou como o próprio Jó disse, né? Eu sei que depois de consumida a minha carne, eu verei a Deus, né? Eu sei que o meu Redentor vive, né? Então, eram pessoas que estavam preparadas para o partir, né? E mesmo sendo uma separação, mesmo sendo o final de uma vida terrena, mas criam uma vida eterna com Deus, né? Então, letra B aqui, sentido bíblico doutrinário da morte, a morte como salário do pecado. São temas, irmãos, que a gente não vai ver no mundo filosófico, não vai colocar, porque vai afastar, vai assustar as pessoas. Então a Bíblia, ela é verdadeira, ela mostra essas coisas para nós por misericórdia de Deus, com o objetivo de nós encontrarmos a redenção, né? Porque Cristo veio para isto. Cristo veio, o grão de trigo veio para morrer, para dar vida para a humanidade, né? Então isso precisa ser claro aos seres humanos, né? Mostrar que sim, existe uma morte como salário do pecado, como consequência de atitudes humanas. Inclusive, a própria Bíblia começa assim, né? Expulsando o primeiro casal lá do Jardim do Éden como consequência de um pecado em que não comerás, porque o dia que comer certamente morrerás. Então, a morte ela entrou como consequência de um pecado, né? Então,
não falar sobre isso ou deixar de mostrar isso nas Escrituras constitui-se, então, um engodo, um engano do diabo, onde a pessoa não tem que se preocupar com uma mudança de vida, com uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de contato com Deus, né? Complementando, o Sim. pastor estava falando exatamente sobre a questão da morte, a morte como salário do pecado. Aqui há um comentário dizendo que comparado aí, a figura é representada pela figura de um cruel feitor de escravos que dá a morte como pagamento, né? Eu vou fazendo as coisas e eu tenho a pretensão de receber algo por aquilo que fiz. A morte é dada exatamente porque eu entendi que tinha que massificar minha carne no pecado, né? O salário requerido pelo pecado é merecidamente a morte. Não tem uma alternativa de escapar disso, né? Tem aí um grupo de referências bíblicas que é importante, acho que o professor se atentar, nós não temos tempo de passar por todas elas, né, mas atentar a relevância dessas referências, mostrando que quando o pecador ele está sendo ceifado na forma de corrupção, aquilo que plantou na forma de pecado, ele precisa ter essa consciência, né? Que a morte física é o primeiro efeito externo visível da ação do pecado. Ou seja, quando vamos vivendo no estado da desobediência, o que foi provocado lá pela queda de Adão, né? E aí o texto, Paulo vai dizer que por isso a morte passou a todos os homens, nós passamos a ter isso como uma consequência das práticas pecaminosas, né? Então, não tem, nós já afirmamos isso aqui categoricamente e diversas vezes, que não tem como escapar dessa consequência. Ela está inerte à nossa existência como um pagamento. O autor bíblico vai exclamar isso no Salmo, que o tempo de vida aí é de 70 anos, passando disso é enfado e cansaço, né? Está lá no livro de Salmos 90, né? 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. A duração da nossa vida, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Então, assim, há uma... dentro do contexto de que o salário do pecado é a morte, é preciso refletir sobre exatamente o contexto do pós-morte, né? Sabendo que desse cenário nós não escaparemos. E o segundo tópico B que ele cita aí, né? A morte é sinal e fruto do pecado. Colocou ali no segundo tópico, né? Morte, resultado da natureza pecaminosa do ser humano. E ele diz que Tiago explica isso, afirmando que cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Para mim, isso reforça muito a situação anterior, né? Então, a morte ela é fruto, ela é produzida pelas práticas pecaminosas do homem, né? A morte espiritual e física, portanto, fruto do pecado. Todavia, a separação de Deus começa já nesta vida para aqueles que vivem na prática do pecado. Ou seja, a partir da hora em que uma pessoa sem Cristo vai para a eternidade, passa para o contexto da eternidade, a partir dali há uma separação total de Deus
considerando aqueles que sofrerão um julgamento eterno separados de Deus. Muito bem. No terceiro ponto diz que a morte vencida por Cristo, né? E aqui eu amei esse texto, essa parte aqui, porque digamos que eu vou ter que enfrentá-la, a morte, e que eu não tenho poder nenhum sobre ela, não posso mudá-la quando ela virá, mas eu posso conhecer uma pessoa que enfrentou e que venceu ela. E que essa pessoa quer ser meu amigo. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então, por que não me apegar a Jesus? Por que não me abraçar a Jesus? É importante notar que Jesus teve uma morte real. Inclusive, alguns pensamentos filosóficos que a gente dá de cima, nas suas teorias sobre Jesus, vão falar que Jesus, um era o Jesus homem e outro era o Jesus Deus. Então, lá na cruz não era Jesus filho de Deus. Então, eles vão fazer essa separação. Mas a Bíblia diz que foi o mesmo Jesus, que nasceu, que viveu, o mesmo Jesus que foi à cruz, foi o mesmo Jesus que foi colocado numa sepultura e que ressuscitou ao terceiro dia e que ele mesmo se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. O texto sagrado vai dizer, no qual o mesmo Jesus chega diante dos seus discípulos, olha, sou eu mesmo, estou aqui, e coloque as suas mãos em mim, veja que sou eu mesmo, não é outra pessoa. E também na ascensão, foi declarado pelos anjos, o Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir. Então é o mesmo Jesus, não é um outro, não é uma evolução, não é nada diferente, é o mesmo Jesus que viveu, que morreu e que venceu a morte. Então ele venceu a morte. Então ele mesmo já havia dito, Jesus não temia a morte. Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus veio para morrer, sabia que morreria, sabia que a sua vida viria como resgate dos homens, Então, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, está escrito que no céu cantava-se um cântico assim: digno és de pegar o livro e de quebrar os elos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação. Estava ali, presente, mas fostes morto, ou seja, ele venceu a morte. Então ele era digno de abrir o livro e desatar ali os seus selos. Então não foi um outro Jesus, foi o mesmo Jesus. Então eu coloquei aqui, olha, a morte não tinha poder, quando eu olho para esse tema, a morte vencida por Cristo. A morte não tinha poder para detê-lo, João 10, 17 e 18, não podia detê-lo. A morte não tinha poder sobre ele, por ele não ter pecado. A gente acabou de citar que a morte como, no ponto aqui de cima, como salário do pecado. Então, digamos assim, a morte diante de Jesus, fala, salário do pecado, eu não tenho pecado. Não tem porquê, Então, a morte não tinha poder para ele sobre a questão do pecado, a morte não pôde impedi-lo, nem mesmo que ele tirasse pessoas que haviam sido mortas. Ele encontra com o filho de uma viúva morta, ele encontra com Lázaro que estava morto. Então, nem a morte tinha poder de impedir que Jesus tirasse alguém do mundo dos mortos, Então, Jesus provou a vitória contra a morte, Romanos 1 e 4, na ressurreição, ressuscitando. Jesus tem as chaves, aí Apocalipse 1 e 18, as chaves da morte. E essa prerrogativa, o texto de Apocalipse 1 e 18 é uma prerrogativa, são credenciais que só Jesus Cristo tem. Então, eu não sei como as pessoas se afastam do cristianismo para religiões tão frias e tão banais, e tão sem esperança e sem contexto, sabe? Porque eu vejo no cristianismo, eu vejo em Jesus um poder tão grande e outorgado gratuitamente àqueles que nele creem. Não esconde, não desmerece o pobre, não desmerece o menor. Pelo contrário, eleva-o a posições de glória. Então não tem por que a gente não entregar a vida para Jesus e falar, Senhor, és o meu único e suficiente Salvador. Jesus pôde livrar todas as pessoas do domínio da morte, João 5, 28 e 29, e por fim Jesus destruirá completamente a morte. Então, existe aí agora, próximo ponto, os diferentes tipos de morte segundo a Bíblia, São três, os três tipos, os tipos distintos de morte. Acho que aqui
um assunto talvez até de maior domínio nosso, né? Sim. Principalmente nós cristãos temos essa clareza, que aí a primeira que ele fala é a morte física, né? Que é a Uhum. separação da alma e do corpo no final da vida terrena, quando o corpo vai para a sepultura e a alma vai para o Criador. Isso aí ele cita aí Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e nós fazemos essa separação acontece para exatamente entrar o momento do que o irmão já citou aqui por algumas vezes, o momento da prestação de conta dos seus atos, né? Então, no tempo certo, isso vai acontecer e é importante que nós tenhamos a consciência que todas essas ações praticadas nessa vida terrena terá um momento de prestação de conta na eternidade. A Bíblia cita pelo menos duas pessoas que acho que não passou por esse processo. O autor da lição fez questão de comentar Enoque e Elias, colocando os dois textos ali e mostrando que nós também vamos passar. Se Cristo não voltar, nós também estaremos sujeitos a passar por esse momento dessa morte física. O segundo tipo de morte citado aí é a morte espiritual. Essa aí aconteceu desde a queda de Adão lá no Éden, né? Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 11. Houve ali até a intenção do homem de tentar escapar dessa morte, mas a partir daquele momento houve uma separação e somente agora, depois que nós reunimos ou nos unimos em Cristo novamente, é que nós somos resgatados na presença de Deus. E há então aí, como já colocado aqui também, em que a sua morte nos gerou vida, dando-nos uma oportunidade, né? Eu costumo usar muito uma comparação que eu fiz em uma leitura certa feita, o momento em que nós estávamos como que tivéssemos o autor do livro usa um comparativo, como que se nós tivéssemos caído de uma aeronave e estávamos ali já sem oportunidade de viver. E ele chegou alguém até nós e nos fez uma oferta. Olha, você pode sair dessa situação, mas você tem que viver a minha vida e não mais a sua. Ou você escolhe morrer no estado que você está, ou você vive a minha vida. E nós optamos por viver a vida dele, Amém. né? Então ele Uhum. deu-nos essa oportunidade de viver novamente, sair de uma situação de morte espiritual Sim. que nós estávamos ali sujeito a encerrar numa eternidade sem Deus, e Jesus nos encontrou nessa situação deplorável de morte e nos deu a sua vida para que nós pudéssemos viver a vida dele e a vontade dele. E o terceiro tipo de morte citado aí, ele cita a morte eterna. Essa sim é a que acontecerá lá na separação definitiva, né? É importante citar aí que ela vai acontecer quando haverá o julgamento final. Então, ele cita aí a morte eterna é a separação definitiva e irreversível entre o homem e Deus e seu Criador, referindo-se aos ímpios e àqueles que rejeitam a graça de Cristo. É frequentemente descrito nas Escrituras como a segunda morte. Está lá o texto de Apocalipse, capítulo 20, 14 e 15. Claro, esse assunto será melhor abordado, como já colocado pelo pastor Evandir, nas próximas lições, quando nós vamos falar aí primeiro do estado intermediário dos mortos e depois da ressurreição dos mortos. Essa morte eterna, ela será muito abordada principalmente no contexto da ressurreição, em que ali há de ressuscitar tanto aqueles que morreram em Cristo, aí depois do arrebatamento da igreja, como aqueles que morreram no seu estado de pecado e serão julgados eternamente. Então, essa é a morte eterna. Fique à vontade para os comentários, pastor Evandir. Só aproveitando aqui, irmãos, existe um tema muito abordado também, a questão do suicídio, né? Então a gente está falando aqui sobre morte. Eu sei que às vezes não haverá tempo de você abordar isso, mas esteja atento, né? De repente Deus pode estar te mostrando alguma coisa
e você pode ser um instrumento de Deus para alguma situação, para os alunos que você possa estar dando aula, né? Até mesmo porque, estudando a questão da morte, eu vi, e nós podemos ver na Bíblia, algumas pessoas que, por causa do desânimo, do cansaço e do desespero, desejaram a morte, né? A gente vai ver Davi falando para Deus: Senhor, se me tratas assim, me mata. Então, pessoas que chegou a falar para Deus se melhor morrer, né? Jonas, né? Depois daquele toda a obra lá em Nínive, agora peço que tire a minha vida, né? Então, é doutrina bíblica da morte. Então, são leques aí que a gente, claro que não dá para trazer tudo isso para uma sala de aula, mas o professor tem que estar sempre aí, com algumas coisas aí preparado para estar dando auxílio aí caso haja necessidade, né? Elias foi outro que fugiu também. Basta, Senhor, só tem eu, me tira a vida, eu quero morrer, né? O próprio Jó diz, estamos estudando Jó ainda, agora finalizando o trimestre, né? Ele mesmo foi um dos que disse, olha, eu preferia não ter nascido, que não preferia pereça o dia em que eu nasci, né? Então, melhor era morrer. Então, é um assunto também dentro, um pouco assim do lado, né? Da questão da doutrina bíblica da morte, que o professor pode se preparar também para isso. Como o pastor concluiu aqui, essa questão da morte eterna, já concluindo também o nosso comentário, né, por causa do tempo, né, tem muita coisa aqui, mas não vai dar tempo. A morte, embora ela seja um fim da existência física do nosso corpo terreno, ela não é o final de tudo, né? Não se acaba, quem morreu acabou. Na verdade, haverá uma prestação de conta, né? Dizemos que, embora a morte chegue como consequência do pecado, ela não é uma sentença final do réu, né? Aqueles que morreram em Cristo, resta uma ressurreição, e os que não morreram ressuscitarão para uma segunda morte, né? Então, são temas que serão abordados aí para frente, né? Então, então o ímpio vai morrer e vai acabar morrendo, né? Então não existe a teoria da aniquilação. A gente está falando do menino da morte, então a gente começa a abrir muita coisa, né? Tem pessoas que falam da aniquilação, né? Então morreu, ímpio é aniquilado. Não, não é verdade. Existe uma segunda morte, né? Então, se não é bom morrer, então fica com Jesus que você não vai provar a segunda morte, né? Não sei se o comentarista chegou a comentar, tem aqui, né? Como segunda morte, né? Então são temas que serão abordados aí, temos muito interessante, né? Então essa morte não é uma sentença final, haverá uma segunda morte. Então é bom que nós estejamos preparados, né, para esse encontro com Deus, né? Deixar aqui quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, né? Então, Pastor Saulo, nós não queremos uma segunda morte, né? Então é melhor nós ficarmos com Cristo, porque aqui a Bíblia diz e a Bíblia afirma, e eu creio na palavra de Deus, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Amém. Agradeço a Deus aí a oportunidade, esse comentário, né? Que Deus possa continuar nos ajudando aí a servir nesse ministério. Amém. Então, aí nessa parte de conclusão, ele fala exatamente isso que o pastor Evandir concluiu aqui, né? A morte, embora ela é um tema doloroso e inevitável, não é uma derrota para o cristão, né? Nós já cantamos isso, né? Nós só não afirmamos, nós cantamos, né? Derrota para a morte para nós não é uma derrota, como o apóstolo Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho, né? Ele entende que é um momento ímpar na vida do crente, né? Então, a Bíblia oferece consolo aos que creem em Cristo, pois a morte do crente não é o fim. Nós cantamos exatamente um louvor que diz isso, né? Bom. Mas é uma vitória conquistada por meio dela, abrindo caminho para a vida eterna. E isso é que nós confiamos, é assim que nós cremos, e é muito bem colocado, pastor Evandir, fiquemos com Cristo, porque ele tem uma promessa de vida eterna, né? Sim. Continuemos em Cristo, porque nele há uma esperança. Sem Jesus não há o que o homem fazer, né? E ele venceu a morte. Sim, e é por essa razão que nós permanecemos nele, por causa dessa vitória sobre a morte, né? Esse inimigo aquele que sofreu uma condenação,
vai sofrer o dano da primeira morte como salário do pecado, sofrerá o dano da segunda morte pela desobediência e não entrega a Cristo como Salvador da sua alma, né? Então, amém. Quero também agradecer. Vamos orar agradecendo ao Senhor, né? Que sirva, que possa ser útil para a preparação da sua aula. Amém. Pai Santo, louvamos a Ti, Sim, agradecemos Jesus. ao Senhor por esta Obrigado, oportunidade, pedindo ao Senhor para que venha iluminar a mente de cada professor, Sim, Senhor, Deus. que vai preparar a sua aula para transmitir esse ensino e conhecimento aos seus alunos. Que seja de grande valia e importância para as vidas de cada um deles. Assim nós te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.